Olá, meu nome é Iago, eu sou do grupo aqui de PSPD da turma 1, Alexia, eu, Marcos e Natan. Minha matrícula é a matrícula 2020-23743 e hoje eu vou falar um pouco, fazer uma introdução aí do nosso trabalho, comentar qual foi a minha parte ali e a nossa experiência, certo? No geral, não vou ler muito essa parte aqui na introdução, mas a gente quer mexer com essa parte de Big Data usando Hadoop e Spark, né? E o trabalho que nos foi passado, né, utilizando esse paradigma do MapReduce e HDFS, para poder fazer, né, os testes, né, e tudo mais entre os computadores. O trabalho ele tem como objetivo principal ter experiência prática dessa instalação, configuração geral de um cluster Hadoop, para avaliar a performance, a tolerância a falhas e etc., usando diferentes tipos de nós, né? No geral, no caso aqui a gente usou um master e 2 workers. A gente inclui a instalação de Hadoop, sistemas Linux e tudo mais, vai estar tudo escrito ali embaixo certinho, né? E o relatório está organizado como pede lá na orientação, mas basicamente metodologia, né, montagem do cluster, testes de Hadoop e conclusão no geral, né? A gente conseguiu entender mais ou menos como funciona o laboratório aqui. Aqui cada membro começou a pesquisar e se aprofundar nos assuntos mais individualmente, e depois de estudar a gente se reuniu para poder aplicar os conhecimentos. Inicialmente foi testado Hadoop no computador individual para ver o funcionamento, né, de cada um, eram 3 Linux e um WSL. O WSL era o meu, não deu muito certo. Não para conexão, né? Até comentei aqui que estava gerando muita dor de cabeça para interação com outro Linux, né? Realmente eu não posso tirar o Windows agora, por isso que eu não peguei o Linux. Mas foram realizados vários testes por alguns dias, né? E tentativas de conexão, até mesmo entre os 3 sistemas operacionais, né? Aí a gente decidiu tirar o WSL da jogada e até mesmo o Windows, né? Que a gente só queria ter mais máquinas, né? Para ver o Windows. A gente fez 3 Linux presencialmente, né? No dia de hoje, 29. Foi montado o primeiro encontro virtual na semana de 21, pela sexta. A gente tentou entender o Hadoop e montar ele, né? O Marcos e o Alex eles fizeram isso primeiro, logo em seguida fui eu. E aí ontem o Nathan veio a realizar, né, dia 28, e hoje a gente está conseguindo fazer os testes. Estão até na outra sala ali realizando ainda alguns testes, né, enquanto a gente vai fazendo. E no geral, esses testes vão ser documentados nas próximas sessões. E qual é a ideia aqui, né? Montagem do cluster, né? Vai ser esse ambiente distribuído para processamento de grandes volumes, logicamente. Foi configurado no mestre, no computador da Alex e os workers, né? Que são todos conectados para a rede local Wi-Fi. A gente está fazendo por uma rede 5G. Os passos, né, vão estar a seguir de tudo que a gente fez. Aí aqui basicamente os nós eles estão funcionando dessa maneira. Todos eles estão conectados aqui desse jeito, né? O nó mestre e são nessa disposição, né? Os IPs eles são exatamente esses IPs aqui, né? E aí na montagem do cluster a gente fez a instalação do Java normalmente. Eu deixei aqui todos os passos para ficar mais legal, ficar um negócio documentado, né? Os arquivos e tudo mais, o SSH, o HDFS e a inicialização do serviço. Aí aqui na 9870 ficou o HDFS e na 8088 ficou o Yarn, né? Pra gente poder ver os status do cluster. No geral, no geral, eu participei dos testes indiretamente, né? Eu tava ali acompanhando todo mundo e dando ideias, entendendo os erros. Tinham alguns erros de SSH, né? Alguns erros relacionados a processos, né? PIDs que os outros membros vão poder comentar melhor sobre como foi. Mas a minha experiência foi mais com o WSL. A gente teve muita dificuldade em permissões mesmo, só mais questão de permissão. Mas tirando as questões da permissão, consegui, né, mexer, entender como funciona o Hadoop. No final a gente teve os nós conectados, né, e tudo entrelaçado, com as memórias e os nós mostrados lá na interface, né, 9870.
do HDFS. E foi divertido, foi muito legal, foi um tempo bacana, a gente aprendeu bastante coisa, a gente aprendeu muitos comandos, né? E no geral foi isso. Sobre os testes eu vou mostrar, né? Eu vou falar para os outros integrantes falarem, né, melhor como foi a questão dos testes. No geral é isso. Muito obrigado. Olá, professor, aqui é o Natan. Eu estou aqui com o Marcos, o Iago e a Alex, está ali atrás. Acho que não está aparecendo. Ali, apareceu. Ué, Tá aparecendo aqui. E nós estamos aqui para mostrar um pouco do que nós fizemos. O Iago já falou um pouquinho aqui do doc e a gente agora quer mostrar a parte prática. Nós então trabalhamos com 3 computadores. Essa tela aqui que você está vendo é a tela do meu computador, que é um dos workers. E nós fizemos todos aqueles passos de instalação que está na documentação do Hadoop. No Linux ele é bem tranquilo de ser feito. A gente teve que mexer no Bash RC para colocar o caminho do Java, configurar também o caminho do Hadoop, alias. Mas isso é tudo bem de boa de fazer. O que nós tivemos que mexer um pouquinho mais foi nos arquivos do Hadoop. E aqui eu coloquei alguns cats mostrando esses arquivos que tivemos que modificar. A gente teve que mudar aqui no core site. Aqui, o tutorial que a gente viu falava para a gente colocar no localhost. Mas isso era quando era só para uma máquina, né? Mas como a gente está criando uma rede, esse daqui é o endereço de IP do master, já que o meu computador é um dos workers. Então o core site a gente teve que fazer essa modificação, que está diferente do tutorial. E o resto é bem parecido com o que está no tutorial mesmo. A gente tem que adicionar essas configurações com essas propriedades. Aqui no Maper Site também. Aqui. No Yarn, a gente teve que mexer também no Yarn Site XML. E depois disso, foi só dar o comando aqui do start all.sh para subir. No caso, a gente executou esse comando lá no master. Agora a Alexa vai falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de falar as dificuldades que eu tive. Bom, eu estava tendo uma dificuldade que quando estava subindo os datanodes, o meu computador estava dando problema, era um erro que falava que não dava para dar prioridade para o datanode, por causa de certo processo. E aí, esse erro a gente passou a tarde quebrando a cabeça para achar, a gente teve que entrar em fóruns do Stack Overflow. No fim, a gente teve a ideia de olhar os arquivos de log. E aqui a gente olhou esse arquivo aqui de log em específico, que no finzinho dele mostrava qual era o problema. Aperta G maiúsculo que vai pro final. G maiúsculo? Aí. É muito difícil de ler esse arquivo, professor, mas em algum lugar está falando que a porta estava sendo utilizada. Eu imagino que é porque esse arquivo aqui ele foi atualizado com o que a gente já fez. Mas a gente descobriu que uma porta estava sendo utilizada por um processo. E aí a gente teve que ir atrás do PID desse processo e matar ele. E aí quando a gente matou, a gente conseguiu subir o datanode. E com isso a gente tem aqui no dashboard aqui os 3. No caso esse daqui é o meu, então é um worker, o do Marcos também, e aqui o da Alexia. Quem quer falar? Vale frisar que está sendo acessado pelo IP diretamente da Alexia, né? Que a gente está na mesma conexão e a gente consegue ter acesso ao dashboard também. Exatamente. Você vai? Vai lá. Opa, aqui é a Alexia. Em relação à minha participação, eu ainda tentei subir com Windows, com WSL, tentei conectar o notebook, que era Linux, com o computador, tanto com o Windows quanto o WSL, mas por questão
de dificuldade de mexer entre rede para pingar um no outro. O SSH do Windows não estava ajudando. E aí eu passei umas boas horas tentando ainda fazer funcionar. Mas realmente é muito mais fácil subir o Hadoop no Linux. Ainda tentei mudar a versão para ver se ia, mas não. E o jeito mesmo foi subir aqui presencialmente com os notebooks que tinham Linux. Então, ainda quando a gente começou, a gente ainda teve algumas dificuldades de ser o SSH, de conectar o SSH, de colocar todo mundo no mesmo usuário para poder... Pois que precisava ser um usuário único, então criou o usuário nas outras máquinas. Refez o SSH Copy ID que a gente já tinha feito para assim subir. E aí subiu primeiro, né, os 2 clusters e depois veio o terceiro. Depois disso a gente tentou já fazer alguns testes, tentou ver algumas configurações diferentes para fazer. Eu fui pegar um notebook de Hadoop para pegar como exemplo e ver tanto o Hadoop MapReduce da contagem, né, de palavras, tanto em Java quanto em Python, mas foram muitas dificuldades, tiveram muitas mensagens de erro. Eu ainda subi um ambiente virtual, tentei abrir outro notebook para rodar. A gente tentou criar outros arquivos fora o do notebook ou do drive, né, que estavam sendo usados no notebook de exemplo, para ver se a gente tinha sucesso, mas não tivemos. Então, acho que da minha parte é isso. Você chutou meu gato? Eu chutei. Desculpa. Oi, aqui é o Marcos e dentro do nosso trabalho de PSPB eu pude, primeiramente, até comentei um pouco aqui sobre a questão da instalação, porque para instalar a gente teve, eu e a Alexa, a gente fez a primeira instalação e eram muitos sites falando de jeitos muito diferentes do como é que era feita a instalação. Até a gente encontrar aquele site que a gente mandou para vocês dois, a gente ficou quebrando muita cabeça porque todo site falava um negócio diferente. E aí... Eu acho que o negócio mesmo era picuinha de tem bin, não tem bin, e aí variável de ambiente, e aí não acha, não consegue rodar. E aí, por exemplo, minha instalação tem uma linha, 2 linhas no Bash RC. A do Natan aqui tem 1 milhão de linhas no Bash RC, colocando variável nova. Então, eu só fui recortando as partes e no final deu certo. Mas teve esse problema primeiro e eu tentei subir máquina virtual para tentar fazer sozinho, mas meu computador tem 8 GB de RAM e não foi possível. É verdade. A primeira vez que eu rodei o Hadoop, inclusive, eu dei o Start All, beleza, ele subiu. Na hora de parar, eu estava em ligação com a Alexa, meu computador parou, eu tive que desligar. Isso aconteceu várias vezes, enfim. Mas aqui eu não tive que dar Start All nenhuma vez. Dá pra mostrar aqui. Não, só no meu. Não, é que tá no localhost. Tem que... aqui, no que tá aqui. Mas os arquivos que a gente ainda... que eu subi lá na minha máquina, no caso. Então, user, Alexia, esse teste aqui foi um touch que a gente fez. O input, que aí já foram os 2 arquivos que a gente copiou da nossa máquina para tentar fazer um MapReduce, mas infelizmente não foi muita coisa. Mostra os pins do doc, mostrando como ela termina. A gente ainda, aqui no caso tem algumas permissões. Opa, não é esse isso. hoje. Fecha esse. Deixa eu fechar. Esse aqui tem algumas permissões, mas tipo, no meio do Natal a gente deu permissão de tudo para os outros, para a Alexia conseguir entrar. Mas deixa eu ver aqui, cadê os prints?
Aí, Fechei. essa aí já. Aqui foi quando o meu conseguiu entrar no teste do Hadoop. Isso. Deixa eu ver. Os erros. Esses aqui foram os erros no código de exemplo. A gente tentando subir, HDFS. não subindo. Esse foi o erro que o Nathan mencionou, do Datanode que estava ocupado. Foi. E aí, que o Nathan falou, a gente teve que dar um kill nesse processo aqui, mas não era exatamente esse processo aqui, mas era um processo que estava tentando chamar o Datanode e estava rodando o Datanode por baixo do pano. Que tem os arquivos, né? A gente fez a transferência, a gente conseguiu botar os 3 nós depois, ao todo ficou com 1 TB200. Cadê? Os testes de performance não funcionaram nem com os arquivos de exemplo do professor, nem com os que a gente tentou montar, tanto com Java, tanto com Python. Foi, por exemplo, a gente tentava subir e ele não encontrava o bytecode depois que a gente compilava o Java, já dentro do Hadoop, né? Do HDFS. E foi isso. Acho que deu tempo. Não deu 6:56. E é isso. Mais esclarecimentos a gente tem tudo lá no documento.